Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Por que sentimos dor? Muitas pessoas pensam que um mundo sem dor seria um mundo mais feliz. Isso é especialmente importante para aquelas pessoas que passam por dores crônicas. Há pessoas que sentem dores por um longo período de tempo e durante anos. Normalmente essas dores são incapacitantes. As pessoas ficam incapacitadas de realizar as tarefas mais simples do dia a dia. Além disso, um paciente que apresenta dores fortes e crônicas por muito tempo apresenta outros problemas, como insônia, depressão, incapacidade de relacionamento interpessoal. Se vocês perguntarem para essas pessoas, com certeza elas vão falar que o mundo sem dor seria um mundo muito mais feliz. Mas será que isso é a verdade? Será que a ciência concorda com esse senso comum? Na verdade, para a ciência, sem dor, a vida cotidiana tornaria um enorme risco. O que isso quer dizer? A dor, embora seja algo bem desejado, algo bem desprazeroso para a maioria das pessoas, especialmente aquelas pessoas que sofrem de dores crônicas e dores incapacitantes, acham que uma vida sem dor seria uma vida prazerosa. Mas para a ciência, a dor é um mecanismo de defesa. E sem esse mecanismo de defesa, a vida tornaria um risco. Veja o que nós temos. Em estudos com pacientes que apresentam uma deficiência congênita nos mecanismos fisiológicos da dor, os resultados mostram o seguinte: os resultados indicam que essas pessoas provavelmente vão morrer antes da adolescência. E aquelas pessoas que não morrem provavelmente vão apresentar deformidades tão graves que vão incapacitar uma vida cotidiana normal, mesmo em comparação com aquelas pessoas que sofrem dores crônicas. Então veja que interessante. Para a ciência, os resultados indicam que uma vida sem dor é uma vida incapacitante. É algo incompatível com a manutenção da vida tal como nós conhecemos e, inclusive, é incompatível com a perpetuação da espécie. Quais são algumas das consequências de uma vida sem dor? Primeiramente, o paciente vai apresentar infecções graves em vários ferimentos. Veja, um ferimento faz com que a pessoa sinta dor. Sentindo dor, a pessoa vai ter uma atenção, vai ter um cuidado com o ferimento. Se esse ferimento não for tratado, isso pode levar às infecções. Um outro quadro extremamente importante é que pessoas sem dores vão apresentar deformações na coluna vertebral. Então veja bem, nós passamos a maior parte do nosso tempo sentado, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para assistir um programa, diversão, etc. Nós passamos bom tempo do nosso dia sentado. A posição sentada não é uma posição normal para o ser humano. O que acontece? As pessoas que sentam por muito tempo podem ter um relaxamento postural. Esse relaxamento postural, por sua vez, pode fazer com que a coluna fique numa posição não muito adequada. Essa posição pode comprimir as vértebras e, a longo prazo, isso vai trazer deformações na coluna vertebral. Então, o que acontece? Nós que sentimos dores, quando estamos sentados por muito tempo, ocasionalmente nós vamos nos movimentar, reposicionar a coluna, e aquelas pessoas que acabam sentindo uma dor um pouco mais forte podem inclusive levantar, fazer uma leve caminhada na sala, tomar uma água, executar alguma outra função e voltar a sentar. Isso está protegendo a nossa coluna contra
impactos e contra a deformação. A pessoa que não sente dor, ela vai sentar, senta de qualquer maneira, fica nessa posição por um longo período de tempo e isso leva a deformações importantes na coluna vertebral que, com o passar dos anos, a pessoa vai ter uma postura totalmente inadequada, vai ter dificuldade de locomoção, inclusive. Um outro problema seria que as fraturas são agravadas. Quando a gente tem uma fratura, obviamente, na grande maioria dos casos, nós vamos imobilizar a área que foi afetada e isso vai garantir uma consolidação do osso. Agora veja o que está acontecendo. A pessoa passou por uma fratura. Como essa pessoa não apresenta dor, pode ser que ela nem perceba que ocorreu uma fratura. Além disso, sem o mecanismo da dor, nós não teremos as informações para imobilizar e evitar movimentos daquele osso que foi fraturado. Isso vai fazer com que, primeiramente, não ocorra a consolidação correta e, não havendo a consolidação correta do osso, este osso, depois de um longo tempo, vai consolidar numa posição totalmente equivocada. E isso vai dificultar a médio e longo prazo vários tipos de movimentos que a pessoa possa realizar. Além disso, uma outra consequência seria as escaras. As escaras são aqueles grandes ferimentos de contato que a pessoa tem quando fica na mesma posição por grande período de tempo. É muito normal a escara em pacientes acamados em leitos hospitalares. E além disso, nós também vamos apresentar um grande quadro de inflamações. As inflamações, conforme nós já vimos anteriormente, são respostas imunológicas que o nosso organismo emite para reagir contra os agressores. Então veja bem, nessa pequena lista que eu coloquei para vocês, eu espero que eu tenha convencido que a dor, embora seja altamente desprazerosa, é extremamente importante para a manutenção da vida. Veja quantos problemas que eu listei para vocês, esses são os principais problemas. Obviamente, há outros problemas relacionados com a ausência de dor. Podemos ver, portanto, que a dor é um mecanismo de limite do organismo. É um mecanismo que diz, até tal ponto eu posso continuar. A partir desse ponto, eu preciso tomar cuidados para garantir a saúde global do meu organismo e, consequentemente, a manutenção da vida. Vamos ver que existe um sistema sensorial próprio para vincular as informações nociceptivas. As informações nociceptivas são as informações de dor. Vejamos que os nociceptores estão distribuídos por todos os tecidos. Olha que interessante. Todos os tecidos e órgãos podem sentir dor, exceto o próprio encéfalo. O encéfalo é um órgão que não apresenta nociceptores. Veja que para que ocorra a percepção da dor, o estímulo tem que passar da periferia, ir em direção ao sistema nervoso central, chegando pela medula ou pelo tronco encefálico, e dessas estruturas subir para o encéfalo. O encéfalo é quem vai interpretar a dor. Porém, o próprio encéfalo é incapaz de sentir dor. Isso porque o encéfalo não apresenta nociceptores. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do experimento de Penfield. Penfield estimulou eletricamente o córtex somatosensorial do paciente e, a partir daquela estimulação, descobriu o homúnculo sensitivo. Isso só foi possível uma vez que o encéfalo não apresenta receptores sensíveis à dor.
E quais são os tipos de nociceptores? Nós temos receptores que vão perceber estímulos mecânicos, estou falando de nociceptores, receptores que vão perceber estímulos dolorosos mecânicos, também estímulos químicos que vão gerar dor e, por fim, estímulos térmicos que vão gerar dor. Esses são os 3 tipos de nociceptores que nós encontramos. A dor pode ser classificada de algumas maneiras. Vou classificar para vocês a dor como sendo uma dor aguda, sendo que a dor aguda apresenta uma localização precisa e termina ao final de uma estimulação. A dor aguda é uma dor de um estímulo de baixa intensidade, como, por exemplo, quando a gente espeta a ponta do dedo em um espinho, em um prego, em uma tachinha, em um objeto pontiagudo. Um outro tipo de dor seria a dor crônica. Essa dor crônica caracteriza por apresentar uma localização difusa e, além disso, a dor crônica é uma dor persistente. Se nós temos 2 tipos diferentes de dor, conforme eu coloquei nessa classificação, há outras classificações também, nada mais natural de perceber que nós vamos ter vias distintas que vão vincular a dor. Vamos começar a falar a respeito da dor aguda. A dor aguda é trafegada por fibras finas amielínicas. E os estímulos que geram a dor aguda normalmente são estímulos mecânicos ou estímulos térmicos de baixa intensidade. Vejamos um exemplo de como ocorre a vinculação da dor aguda da periferia até o córtex somatosensorial. Vamos tomar como princípio a mão desse paciente. Veja, acidentalmente essa pessoa tocou em uma tachinha, em um prego pontiagudo, e isso gerou uma dor. Como que ocorreu o início da percepção sensorial? Primeiramente, ocorreu a estimulação com um neurônio sensorial primário, o neurônio pseudo-unipolar, cuja função desse neurônio seria trafegar a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central. No sistema nervoso central, esse neurônio pseudo-unipolar vai chegar até o corno posterior do H medular da medula espinal, conforme nós já vimos em vídeos anteriores. Nesta região, o neurônio primário vai fazer uma sinapse com o neurônio secundário. Esse neurônio secundário, agora em vermelho, vai cruzar a medula e vai ascender em direção ao tálamo. O neurônio secundário vai atravessar verticalmente a medula espinal, o tronco encefálico, até chegar no tálamo. Do tálamo ocorrerá uma nova sinapse com o neurônio terciário, sendo que esse neurônio terciário conduz a informação até o córtex somatosensorial, local onde vai iniciar os mecanismos neurofisiológicos para a percepção da dor. Esse é o mecanismo da dor aguda. Já a dor crônica é um pouquinho mais complexo em relação à dor aguda. Vamos ver que o mecanismo neurofisiológico da dor crônica inicia com lesões que circundam os nociceptores, e isso vai fazer com que ocorra fenômenos celulares que vão acentuar e também prolongar a dor. Então veja, na dor crônica, além da estimulação do neurônio que vai conduzir a dor aguda, teremos também eventos fisiológicos que vão ser provocados por lesões que circundam os nociceptores. E isso vai gerar fenômenos celulares que vão acentuar e prolongar a dor.
Como exemplo, vamos ver a dor crônica a partir de um ferimento por um instrumento pérfuro-cortante, como se fosse um bisturi, uma pequena faca, um canivete ou qualquer instrumento do gênero. Perceba então, efetuando um corte numa pele, o que vai acontecer? Primeiramente, ocorrerá um sangramento na área. Além disso, ocorrerá também um quadro de anóxia, uma vez que os tecidos não serão supridos por sangue e, portanto, não receberão aporte de oxigênio. Por fim, ocorrerá também um quadro inflamatório. Este conjunto que eu descrevi para vocês agora vai ser responsável para gerar a dor crônica. Vamos começar a falar a respeito do sangramento. O sangramento, obviamente, vai ocorrer após a lesão de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos agora rompidos vão extravasar o sangue para o tecido. No sangue, nós já estudamos que existem os componentes líquidos e também os elementos figurados. Os elementos figurados compreendem as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Vamos ver que no sangramento ocorrerá a liberação de leucócitos na área que foi lesionada. Entre esses leucócitos, perceba que nós vamos ter uma classe de células chamada de mastócitos. Os mastócitos vão secretar a serotonina e também a histamina. Serotonina, histamina e a bradicinina são componentes algogênicos. Isso quer dizer o seguinte: a serotonina, a histamina que é liberada pelo mastócito, somada com a bradicinina, são componentes que vão gerar dor. Um produto algogênico é um produto responsável para gerar dor. E por que isso está ocorrendo, a liberação desses produtos? Por causa do rompimento dos tecidos. Liberou mastócito, que consequentemente liberou serotonina e histamina, além da liberação de bradicinina na região que foi lesionada. Esses produtos vão acentuar a dor, uma vez que são produtos algogênicos. Não somente isso vai ocorrer, também ocorrerá a liberação de prostaglandinas e prostaciclinas. Prostaglandina e prostaciclinas não são necessariamente produtos algogênicos, porém, prostaglandinas e prostaciclinas são produtos que vão acentuar a ação dos produtos algogênicos. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Tanto as prostaglandinas como as prostaciclinas vão acentuar ainda mais a dor. Nós já falamos a respeito de que a prostaglandina é formada a partir de uma enzima, a enzima ciclooxigenase. Vamos fazer um parênteses agora nesse momento da aula. Veja o seguinte: alguns pacientes tomam remédios para evitar a dor ou a manutenção da dor. Vamos ver agora um quadro farmacológico. O ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina, é amplamente utilizado para diminuir a dor. O que a aspirina faz, conforme nós já estudamos no vídeo da playlist de Fisiologia Sanguínea? A aspirina tem como função diminuir a ação da enzima ciclooxigenase. Portanto, diminuindo a ação da enzima ciclooxigenase, ocorrerá a diminuição da produção das prostaglandinas. Com menos prostaglandinas, menos estimulação para os produtos algogênicos nós vamos encontrar. Por causa disso, ocorrerá a diminuição da dor. Então, eu só quis fazer esse parênteses para a gente relacionar
um fato farmacológico com os mecanismos da dor. Mas vamos recapitular, portanto, o que nós vimos até então? Um ferimento levou ao sangramento. No sangramento ocorreu a liberação de mastócitos, que por sua vez liberou serotonina e também histamina, produtos algogênicos. Somado à bradicinina, que também foi liberada durante o corte, esses produtos aumentaram a sensibilidade à dor. Isso porque esses produtos tratam de algogênicos. Além disso, ocorre liberação de prostaglandinas e prostacicrinas. Esses produtos acentuam a ação dos produtos algogênicos. Agora, esses produtos somados vão estimular fortemente os nociceptores que estão relacionados com a dor crônica. Já sabemos, os nociceptores são neurônios aferentes pseudo-unipolares que vão trafegar a informação da periferia até a medula espinal ou tronco encefálico. Esse neurônio agora, chegando à medula espinal, faz uma sinapse no corno posterior do H medular com o neurônio secundário. Esse neurônio secundário cruza a medula e ascende até a região do tálamo. Do tálamo ocorrerá a passagem da informação do neurônio secundário para o neurônio terciário até o córtex somatosensorial primário, conduzindo dessa maneira a informação dolorosa. Perceba então que esses produtos que nós estudamos anteriormente estão fortemente estimulando o neurônio nociceptor. Isso vai fazer com que esse neurônio seja sensibilizado. Agora vai acontecer um outro fenômeno, a hiperalgia. A hiperalgia é uma dor mais acentuada. Hiper é muito, algia é dor. Muita dor nós podemos traduzir dessa forma. Por que isso está ocorrendo? Veja, com a hipersensibilização desses nociceptores, isso vai fazer com que estímulos inócuos provoquem uma dor extremamente forte. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por um quadro inflamatório. E vocês sabem, em volta daquela região inflamatória, o que acontece? Normalmente está muito vermelho. Vermelho por quê? Foi liberado histamina. A histamina é relacionada com o eritema, o vermelhidão. Também ocorre um inchaço. E se você tocar levemente a área em volta da região que está inflamada, a dor pode ser muito forte. Por que a dor está sendo muito forte nessa região, mesmo com um toque leve? Graças à hiperestimulação desses neurônios nociceptores que estão trafegando a informação sensorial da periferia até o sistema nervoso central. Esse aumento da dor, mesmo com um leve toque, é o que nós chamamos de reação inflamatória neurogênica. Pessoal, eu espero que eu tenha convencido vocês que a dor, embora seja extremamente desprazerosa para a maioria das pessoas, principalmente para aquelas pessoas que sofrem de dor crônica debilitante, a dor é sim um evento extremamente importante que garante a manutenção da nossa vida. Há casos onde a dor é tão forte, incapacita tanta pessoa que pode chegar ao extremo. Pessoas podem suicidar por causa da dor. Embora isso, felizmente, não seja muito recorrente, mas há alguns relatos na literatura onde a dor se torna tão insuportável que a pessoa acaba optando por tirar a própria vida, uma vez que não consegue controlar ou resolver esse problema. Gente,
Essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham chegado até o final desse vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!